e paga a Deus os teus votos. O sábio Salomão lhe diz em Eclesiastes: se a gente porventura fizer algum voto a Deus e de repente esquecer de pagar, melhor que não tivesse nem feito, né, irmãos? Amém, meus irmãos? É bom que a gente veja com muito carinho isso que diz a palavra de Deus e a gente, com todas as nossas deficiências, né, mas procure obedecer. Porque a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe, irmãos? Isso aqui nessa noite é algo que já nos custou a mim e a minha esposa cerca de quase 20 anos de espera. No meio de tantas lutas, de tantas batalhas, né? De tantos enfrentamentos, a fóruns, a audiências, coisas que os irmãos não queiram passar. Por isso que a Bíblia até recomenda quando irmãos, se pensarmos levar alguém, né, diante de um juízo, é melhor que se reconciliem no caminho, porque realmente é constrangedor. Né? Mas tem momentos na nossa vida que é o caminho que a gente tem também para poder a gente lutar por aquilo que nós achamos que é correto. Amém, igreja? E depois de muitas lutas, de muitos embates, como eu sempre falei para os irmãos, eu cansei, irmãos. Eu cansei. E a gente chegou o momento, eu e a minha esposa chegamos à conclusão de que nós já tínhamos se entregado nas mãos de Deus, mas nós às vezes cometemos, minha irmã Maria Raimunda, algumas situações que é bem óbvio, em vez de quando a gente fazer isso, né? Nós entregamos na mão de Deus, mas parece que a gente quer ajudar Deus. Não entregou realmente como de fato deveria ser entregue, né? E em alguns momentos a gente tentou fazer algo que achava que estava ao nosso alcance e as coisas cada vez mais se complicavam. E uma hora eu cheguei à conclusão de que, falei para minha esposa, conversamos, chegamos à conclusão de que nós realmente, literalmente, iríamos entregar a Deus. E se alguma coisa que viesse ser feito e dependesse da gente, Deus nos desse um sinal, né? E assim aconteceu, né? Às vezes quando tinha algumas ações que eu deveria ter a minha intervenção e a dela, porque esse processo estava no nosso, não no nome de nós dois, estava, né? Está no passado, no nome de nós dois, a minha esposa. Então, a gente agia com algumas coisas, mas Deus trabalhou literalmente, meus irmãos, de uma forma tremenda e maravilhosa. E quando nós chegamos a tomar essa decisão de entregar literalmente a Deus essa causa, a gente fez um voto ao Senhor, né? E dentre esse voto e alguns votos que a gente fez, 2 deles seria eu pagar em 10 igrejas, né? Contar esse testemunho e também fazer um culto e ação de graça aqui em frente da minha casa que Deus me devolveu, né? Amém, igreja? E a oportunidade, sempre a gente vinha tentando ter essa oportunidade e nunca dava certo. E aprove o Senhor, estamos aqui nesta noite, é um gesto de gratidão a Deus, trazendo diante dele o nosso sacrifício de louvor de gratidão, que é esse culto em ação de graça. Meus irmãos, eu já quero de antemão agradecer aos meus irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram. Eu estou alegre. E se eu estou alegre, claro que eu creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo, os nossos irmãos também estão alegres, né? Pela vitória que nós tivemos no nome de Jesus. E no final desse ano, do ano de 2021, para o começo de 2022, eu fui reempossado aqui na minha casa. Recebi a reintegração de posse. Amém, irmãos? Não tem mais nenhuma cláusula na justiça, que se eu quiser vender, por sinal está até à venda, né? E uma das coisas, você imagina, irmão, graças a Deus, para a gente comer o pão de cada dia, Deus tem nos dado, né? E o normal das pessoas é um prédio desse, ele querer tentar adquirir para comprar mais, vender. Tem pessoas que vê a placa que o Romualdo está vendendo aquilo, sim, é para vender, porque quando eu fiz esse voto a Deus, era para vender, amém, irmãos? E é para vender, né? Está à venda, entendeu? E essa venda tem a ver também com algumas coisas que a gente vai envolver na obra de Deus. Também ninguém está aperreado, que nem diz o nordestino, né? Deixa Deus trabalhar, entendeu? Amém, irmãos?
Irmãos, é impressionante quando para vender. Olha, as pessoas vêm olhar a casa, gostam da casa. A irmã Toninha, aquele cara aqui, pai de senhor, irmã Toninha. Agradecer ela também, que está nos cedendo aqui a energia, serva de Deus, viu, irmão, nossa irmã? Quem conhece a irmã Toninha? Tem uma benção. É testemunho, de vez em quando vem pessoas para cá, né, irmão Toninha? Para querer alugar a casa. Então, mas eu falo para ver, a casa não é para alugar, porque a gente entregou um rapaz que trabalha com imobiliário, né? E ele botou também isso aqui para aqui, alugos, né? Aluga-se. Mas isso que a gente vai tirar amanhã. Não é para alugar, é para vender. Amém, irmãos? E o preço bem irrisório, irmãos. Se você tiver interesse, não se procure. Viva aquele. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui diante de tantos homens de Deus, né, presbíteros, anciões da nossa igreja. Né, nós vamos ouvir os nossos irmãos trazendo aqui uma saudação e vamos celebrar, né, irmão? Amém, irmão? Celebrar com júbilo ao Senhor. Então, meus irmãos, isso que nós devemos fazer. Olha, se tem uma coisa que nós devemos fazer sempre é ser grato a Deus pelos benefícios que Ele tem feito em favor de nós. Esperamos por isso, faltava 4 meses, irmão, para 20 anos. 4 meses para 20 anos. Mas Deus nos deu a nossa vitória. Amém, irmãos? Estamos celebrando no nome de Jesus. Ele fez muito mais do que nós imaginávamos. Viu? Muito mais do que nós imaginávamos que iria ser feito, né? Deveria ser feito. Deus fez mais bonito ainda, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então vamos ouvir aqui o presbítero Delci Queiroz, um dos anciões da nossa igreja, nos trazendo aqui uma saudação, cantando o hino, fazendo aquilo que o Senhor colocar na tábua do seu coração. Irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Somos gratos a Deus por esta rica oportunidade, irmãos. Eu não poderia deixar de estar aqui, irmão Romualdo, presbítero Romualdo, porque você acabou de dizer que a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram. E a sua vitória, irmão, é a nossa vitória. A sua alegria é a nossa alegria. Estou muito feliz, irmãos, por esta bênção que o Senhor lhe concedeu. Aleluia. Então este culto, como já tem falado, o irmão já tem falado, é um culto de gratidão. É um culto onde ele e nós, irmãos, estamos agradecendo a Deus por esta grande vitória. Irmão Merizvan, a vitória muito grande, irmãos. E, irmão Romualdo, enquanto você estava contando aqui a sua bênção, eu estava meditando aqui comigo, que é uma forma de nós acreditarmos mais no Senhor, né, irmão? Às vezes passa-se anos e anos, 2, 3, 4, 10 anos, a gente quer desistir, mas o Senhor é fiel, né? E Ele tem cumprido naquilo que Ele promete. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Estou feliz, irmão. Feliz por tudo. Aleluia. Mas eu quero aqui ler um versículo, irmão. Hoje não é um momento para a gente pregar, né? Mas a gente agradecer a Deus por esses dias tão maravilhosos, por esses momentos tão felizes, né, irmã Maria Raimunda? Então, é motivo de alegria para nós, né, irmãos? Aleluia. Eu acredito que não só eu, mas todos os irmãos que aqui se encontram estão felizes nesta noite pela vitória do nosso irmão. Eu também tenho uma causa, irmão. Tenho uma causa, mas mão de Deus, né? Só que a minha causa tem 3 anos, né? Quer dizer, não tem nem 3 anos, tem 2 anos e pouco. Eu estou confiando, né, irmão? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A minha causa já está no STJ, STF, Superior Tribunal Federal. Estou confiando que vai dar certo, viu, Romualdo? Vamos orar, né? Bom, irmão, eu quero ler aqui, Romualdo, trazer um versículo para nossa meditação, já que o momento é de gratidão a Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8, 9 e também o 10, que diz, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8, diz assim, ó: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas.
Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, irmãos. Que nós possamos continuar acreditando, confiando, aleluia, nesse Deus que nós servimos, um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo é, um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Muitas das vezes alguém se encontra, o versículo, a leitura oficial que o irmão Miqueias leu, aleluia, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Se alguém nesta noite está com o coração turbado, atribulado, angustiado, não se desespere, porque Deus está no comando, Deus está na direção de toda a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim vamos continuar crendo no Senhor Jesus. Amém, irmão. Graças a Deus. A irmã Lara, venha cantar a Deus um hino. Após nós vamos estar ouvindo o presbítero Merisvan, nos trazendo aqui uma saudação à palavra. Também sauda a Igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor.
Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou feliz e alegre de estar aqui nesta noite, reunido com os nossos queridos irmãos e amigos, e quero externar minha gratidão, não é, pela vitória do servo do Senhor, nosso pastor presbítero Romualdo, e como ele já falou, 20 anos, né, que estava nas mãos do Senhor, e Deus concedeu a vitória ao seu servo, e 13 desses 20 anos eu acompanhei mais de perto, juntamente com ele, né, o quanto ele almejava, né, esta bênção do Senhor. Aleluia. Então, nós realmente temos que nos alegrar, né, com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Se o servo do Senhor está feliz, a sua esposa, a família, nós temos que estar felizes e alegres também. Bendito seja o nome do Senhor, porque quando nós nos alegramos, irmãos, a nossa bênção vem também, logo bem em seguida. Bendito seja o nome do Senhor. Presbítero Queiroz também tem aí causas nas justiças, na mão de Deus. Nós cremos que o Senhor, Ele é o Deus que julga e que advoga as nossas causas, e é Ele que nos manda a vitória em nome de Jesus, né? Aleluia. A Bíblia diz que o homem, ele prepara, né, os animais para a batalha, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, não é? Confiamos em Deus, porque é do Senhor que vem a vitória. Eu já até pedi desculpa aqui por ter chegado um pouco atrasado, saí da loja agora mais de 7 horas, fui correndo e voltei para estar nesta noite nos alegrando com os irmãos. Eu quero deixar apenas um versículo da palavra do Senhor, no livro de Jó, capítulo 42, um versículo muito conhecido da igreja, 42, versículo 2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Bendito seja o nome do Senhor. Se você tem causa, se você tem algo nas mãos do Senhor, saiba de uma coisa, que nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedido. Aquilo que Deus ele desejou e que Ele pensa a respeito da sua vida, da sua família, do seu ministério, no momento certo vai acontecer, porque é projeto de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós temos que confiar no Senhor, temos que acreditar no Senhor. Aleluia. Passarmos a darmos mais credibilidade ao Senhor, porque no momento certo Ele vai também nos conceder a nossa vitória no nome santo de Jesus, né? Então nós também cremos, né, que logo logo Deus vai dar a vitória também dele vender o imóvel, né? E se Deus permitir, muito bem vendido em nome de Jesus, tá bom? Então eu quero nesse momento agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Que bom. Irmãos, também o apóstolo São Paulo, quando ele está ensinando os irmãos de Tessalônicas, né? Aqui é interessante que esse texto, ele fala de vários preceitos, né? E também fala também de votos. É no capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses, no versículo de número 18. O apóstolo diz que em tudo dai graças, olha, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Viu? Em tudo nós devemos dar graças a Deus em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo estava ensinando aos nossos irmãos que eles tivessem um coração de gratidão, um coração agradecido pelos benefícios de Jesus em favor de cada um de nós. Amém, igreja? É maravilhoso, né? Eu quero convidar a minha irmãzinha, Maria Raimunda. Maria, você vai ter que vir aqui falar alguma coisa, cantar um hino da harpa cristã, trazer uma saudação, porque você faz parte dessa vitória, meu amor. Venha. Tá bom, meus irmãos? Depois o irmão Clênito também, meu primo, cantor Clênito, vai estar adorando a Deus com um dos seus belos hinos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.
Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Coisa boa é louvar o Senhor e ser grata, né? Grato por todas as bênçãos que o nosso Deus tem nos abençoado. O salmista diz que ele nos acumula de benefícios, né? São tantos benefícios que a gente não sabe nem por onde começar a agradecer, né? Mas a gente, como servos de Deus, a gente aprende, né, a ser grato, cada dia agradecer por tudo que o Senhor tem nos abençoado. E eu estou muito feliz por estar aqui, agradecendo juntamente com o meu maninho, sua família, com a congregação, com nossos irmãos aqui na retaguarda, agradecendo ao Senhor por esta grande vitória. Realmente, irmão, ele entregou ao Senhor e confiou, né? O salmista disse, entrega e confia, que é o que muitas vezes a gente não faz, é confiar, né? A gente entrega uma causa ao Senhor, mas cadê a confiança? Eu sempre digo que aqui na nossa vida terrena, a gente, quando tem uma causa na justiça, a gente procura um bom advogado, né? Às vezes o dinheiro da gente nem dá. Eu digo a gente, mas graças a Deus nunca precisei. Às vezes o dinheiro nem dá, mas a pessoa faz um esforço e procura um bom advogado. E quando entrega aquela causa ao Senhor, ao advogado, ele fica despreocupado. Porque o nome do advogado, só o nome dele ter um bom nome como advogado, já passa confiança para aquele cliente do advogado. Ele já fica, não, está na mão do doutor fulano de tal. E por que não a igreja confiar em Jesus? Confiar no Senhor, que Ele é o nosso advogado, é o melhor advogado, é entregar e tirar da mente todas as preocupações. E quando alguém quiser tocar, e aquela causa, já entreguei o advogado, os melhores advogados. E foi isso que o Senhor fez na vida do meu irmão, né? Resolveu esta causa, porque Ele é o nosso melhor advogado. E não tem nada difícil para Ele, né? Os anos foram se passando, parece até que o Senhor se esqueceu, né? Dessa causa, parece que estava esquecido. Mas o Senhor não se esquece dos seus, né? Assim diz um louvor, o Senhor não se esquece. O Senhor não se esquece das orações que você já esqueceu que fez. Não esquece. Sempre está na memória de Deus. E conforme você confia nele, descansa e fica despreocupado, Deus está agindo ao nosso favor. Parece que nada está acontecendo, mas os céus estão, assim, trabalhando em nosso favor. E Deus, irmão, Ele sabe que a gente trabalha com sinceridade, procura trabalhar com honestidade, né? E Deus, a gente, tipo assim, quando a gente não faz a coisa errada, Deus é por nós, né? Quando a gente faz a coisa certa, com certeza Deus vai honrar nossos méritos, né? Nossas ações. E Ele não é o advogado do mundo. Porque os advogados do mundo, eles pleteiam uma causa, por mais que aquela pessoa não esteja para ganhar aquela causa. Às vezes está até mentindo, às vezes o advogado até mente para poder ganhar aquela causa. Já o nosso Deus não é assim. Ele é um advogado fiel. E Ele está do nosso lado porque Ele sabe que pode estar do nosso lado. Por isso é que a gente deve andar com sinceridade na presença do nosso Deus. Porque quando a gente anda com sinceridade e obedece a palavra de Deus, a gente, não tem o que a gente se preocupar. O Senhor cuida. Aleluia. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui os versículos no Salmo 99, que diz assim, irmãos: o Senhor é grande em Sião e mais elevado de que todas as nações. Louve o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Esse é o nosso Deus, Deus de justiça. Ele faz justiça com o seu povo, que somos nós, o povo de Deus, o Israel, adquirido através de Jesus Cristo. Nós somos o povo de Jacó. Aleluia. Então, nós temos essa segurança. A palavra de Deus nos assegura, nos dá a certeza
que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A gente não precisa, irmãos, ficar abalados, atribular, ficar ansiosos. Não, a gente tem que mais que ler a palavra de Deus, que quanto mais a gente lê, mais a gente fica confiante, porque ela nos garante com as suas promessas. Aleluia. E diz mais no versículo 5, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Aleluia. É só o que a igreja precisa fazer, né? É louvá-lo, glorificá-lo e sempre estar prostrado aos pés deles. Para o inimigo a gente levanta a cabeça, né? Nós somos mais do que vencedores, mas para Jesus a gente se curva, porque Ele é Senhor dos senhores e nós somos simplesmente servos. E diz ainda no 6, Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamaram ao Senhor e Ele ouvia. Aleluia. Viu, irmão? Desde a antiguidade, Deus já cuidava dos seus sacerdotes, eles oravam, eram homens sinceros, homens separados, homens que buscavam a Deus e Deus ouvia. E hoje estamos aqui, irmã, a continuidade daquele povo desde o início, né? Desde Abraão. Nós somos filhos de Abraão, filho da fé. E a vitória é do povo de Deus. Quem diz amém? Amém. Graças a Deus. É desse jeito, irmão. Nosso Deus é tremendo, né? É tremendo, é tremendo. A Ele todo o nosso louvor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Sou grato por essa oportunidade desde já. Eu estava pensando ali que eu poderia até parafrasear as palavras de Ana. Por essa causa orava eu desde que eu tomei conhecimento. E coincidentemente, na época em que nós conversamos e o Senhor mencionou, eu também estava com uma causa na justiça. E eu pensei, puxa vida, 20 anos, imagina a minha. Só que, pela misericórdia de Deus, a minha saiu. E eu fiquei tão feliz quando eu soube que o culto era devido a isso, porque eu sabia e estava orando também por isso. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são... Cante comigo. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé, aleluia, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são, querido, acredite nisso. Deus está contigo e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, o que vai acontecer?
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu... Cante comigo. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos ouvir agora também uma palavra pelo nosso irmão presbítero Márcio, ele que é dirigente da nossa abençoada congregação ali no bairro São Sebastião. É um prazer para mim ter essas autoridades aqui conosco, irmão. Presbítero Márcio, presbítero Merisvan, viu? Dirigente da igreja, deixaram lá os seus cultos, vieram participar desse evento conosco nesta noite. É uma honra muito grande, viu, meus irmãos? Que Deus os recompense. Após o presbítero Márcio, nós vamos estar ouvindo o irmão Tiago Rodrigues, também vai estar adorando o nome do Senhor com os seus belos hinos. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Também me sinto alegre, feliz por estar aqui, né? Junto com os irmãos. Louvando a Deus pela vida do homem de Deus, presbítero Romualdo. Nós devemos se alegrar com os que se alegram, né? E também chorar com os que choram, né? E nesta noite nós louvamos a Deus porque é motivo de alegria, né? Eu quero deixar apenas um versículo, 2 versículos, no Salmo de número 13, versículo 5 e verso 6. Diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Louvado seja Deus. O salmista Davi, se você parar para ler nos primeiros versos, parece que ele está um pouco angustiado, orando ao Senhor por alguma causa. Ele diz nas suas palavras: até quando, Senhor? E orarei ao Senhor e o Senhor não me responde. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Mas no versículo 5, ele muda. Ele diz assim, é como se ele estivesse fazendo o que o irmão fez, né? Entregou nas mãos do Senhor e diz: mas eu confio na tua benignidade. Mas eu confio no Senhor. É como se ele estivesse dizendo: eu sei que hoje eu estou, talvez, passando pelo momento difícil. Eu sei que parece que as portas se fecharam, mas eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Aí eu digo algo para você nesta noite. Para a nossa vida, o Senhor não se esqueceu de você. Eu sei que não é só o presbítero Romualdo que tinha essa causa. Tem muitas pessoas que têm muitas causas na mão do Senhor. Mas a minha palavra, a palavra do Senhor para você nesta noite é essa: o Senhor não se esqueceu. Apenas está aguardando o momento certo de agir na sua vida. Então descansa o seu coração, continue orando, continue buscando e continue esperando,
porque ele não se esqueceu das promessas, não se esqueceu das suas causas, não se esqueceu da sua família, e ele vai agir na sua vida. Na verdade, ele já está trabalhando. Você lembra que Jeremias, no capítulo 18, ele vai ver a respeito do oleiro, e quando ele chega lá, ele vê que o oleiro não estava parado, o oleiro estava trabalhando. Antes de Jeremias descer na casa do oleiro, ele não estava vendo, mas aí Deus fala para ele: vai na casa do oleiro, que eu vou te mostrar, que parece que eu não estou fazendo nada, mas quando tu descer, eu vou mostrar para você que eu estou trabalhando nas suas causas. Muitas das vezes nós não vemos o oleiro trabalhando porque nós não descemos, mas quando você desce, você vai ver que ele nunca deixou de trabalhar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Salve os irmãos na paz do Senhor. Confesso os irmãos que estão muito alegres. Os irmãos aqui estão alegres, imagina nós, né, irmão? Estamos ali na convivência ali terça e quinta e domingo ali, junto com o nosso presbítero Romualdo, né? Estamos muito felizes, irmão. Parabéns, né? Vou louvar o hino da harpa. 370. Oh, meu Senhor. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de fartura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, coração e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer, na cruz pregar do assim, sangue no qual sempre vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, faz-me mais grato, ó, faz-me, Senhor, e cheio de amor, mas-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu tenho que falar para os irmãos que o nosso pastor gostaria muito de estar conosco também, que por sinal estava até na agenda dele estar com a gente, mas não foi possível, né? Por volta de uns 18 e alguma coisa, ele até mandou uma foto para mim que ele estava preso no engarrafamento na saída de Fortaleza, estava muito ruim, eu até falei, pastor, vem devagar e não sabe esse negócio aí. Aí ele pediu para me falar para a igreja que está aqui presente, porque até alguns irmãos vão me interessando que ele também está, né? E não, devido a essa situação, não foi possível ele estar adorando a Deus conosco nesta noite. Amém, igreja? Meus irmãos, nós vamos ouvir o
presbítero Francisco Alves, meu filho, trazendo também aqui uma palavra nesta noite. Após, cadê o nosso fotógrafo? Irmão Ícaro vai estar também cantando o hino para Jesus nesta noite. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Nosso amado irmão Tiago falou, né, irmãos? Estamos felizes também, principalmente aqueles que convivem também, que constantemente estivemos orando, né, para que essa bênção acontecesse, né? Eu, irmãos, acho que dos irmãos que falaram aqui, né, eu tenho muito a falar desse momento que está acontecendo, até porque eu morei aqui, né? Nós moramos aqui nesta residência, tanto aqui nessa de baixo, como também nesse prédio aqui em cima, né? E passei uma parte da minha infância, e tudo que aconteceu dentro desses anos, né, a gente também sentiu de perto, justamente, né, que os nossos, tanto meu pai como a minha mãe passaram, né, os momentos de sofrimento, porque sabe também o esforço, né, porque o trabalhador, aquele que se dedica dia após dia, e eu tenho eles como exemplo, que estão trabalhando domingo a domingo, né, batalhando para conquistar justamente, né, aquilo que eles lutaram, o suor do seu trabalho, e de repente ser tomado, né, da forma que foi. Mas Deus é tão bondoso, né, que nós estamos hoje aqui celebrando esta vitória, né? E como foi falado, quem diria que realmente isso acontecesse, tudo que aconteceu, né, de todas as circunstâncias, adversidades, mas faz muito lembrar, irmãos, na palavra do Senhor, lá no livro de Jó, no capítulo de número 42, e no verso de número 12, a parte A, que diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Eu não vou dizer, né, que papai de repente, né, multiplicou aí os seus bens, né, da forma que Jó multiplicou. Eu não sei, porque eu não ando olhando as finanças dele. De repente pode ser até que sim, né? Mas, meu irmão, às vezes essa questão da bênção e da prosperidade, nós visamos muito questões financeiras. Mas nós temos algo que dinheiro não compra, que é a nossa saúde. E Deus tem dado na vida dos meus pais a paz, né? Vivemos ali, residimos ali no bairro Buenos Aires, temos uma paz, uma tranquilidade. Os nossos irmãos, né, que convivem conosco na nossa igreja, uma igreja abençoada, né? As pessoas que o conhecem, né, que conhecem justamente a sua história, o seu caráter, a sua dignidade, não tem nada a falar, né, do meu pai, da minha mãe. Eu acredito é isso que nós buscamos aqui nesta terra, porque algo maior ainda será realmente retribuído lá no céu, né? E assim Deus tem dado. E Jó, nesse momento que passou, né, nós sabemos muito bem toda essa história, né, essa grande história de Jó, mas esse sofrimento, irmãos, que Jó passou, não durou nem um ano, né, não durou nem um ano. Imagine só, irmãos, 20 anos, 20 anos de espera, né, 20 anos de luta, 20 anos de repente querendo passar aqui nessa rua, né, e olhar para a sua propriedade, e da forma que foi, as pessoas que, né, se envolveram, né, de forma contrária, mas de repente não estão nem mais aqui para ver o que está acontecendo. Muitos até gostariam, né, de dizer assim: rapaz, era bom. Tem até louvores, né, que dizem, né, que era bom que o nosso inimigo visse a nossa vitória. Não, irmãos, quem tem que ver a nossa vitória somos nós, né, que sabemos essa história, sabemos o que nós passamos, e nós iremos realmente celebrar o que, né, o que passou, né, só temos a perdoar justamente as pessoas, né, que de forma contrária até, né, pediram para que Deus também, mas Deus, ele é tão bondoso e fiel que ele sabe justamente. Papai ganhou nas instâncias municipais,
federais, então não teve nada, né, que pudesse justamente, né, contestar o momento que nós estamos fazendo hoje, que é essa celebração desta vitória, né? Então Deus foi muito fiel. E também da forma, irmãos, que nós estamos, são 20 anos, esses 20 anos nós celebramos alguns anos atrás, né, 20 anos que ele está ali à frente de uma congregação, que ele justamente, Deus tem abençoado também muitos irmãos ali que, através da sua liderança, né, é isso que eu estou dizendo, é a prosperidade, né? Está aqui eu, está aqui irmão Merisvan, que ele citou, dirigente de congregação, irmão Tiago que cantou agora, o Gustavinho, ele nem era nascido, tá entendendo? O Gustavo já foi nascer no Buenos Aires, né? É Buenos Airense. Né? Nem sabe o que aconteceu, mas está aqui vivendo a vitória, né? Cantando e celebrando, amém, irmãos? É dessa forma, então Deus tem prosperado e tem abençoado mais do que a primeira, né? Então é momento realmente de celebrarmos e sermos gratos com tudo que Deus fez. E esse momento que nós estamos aqui, nós temos aqui muitas pessoas que estão ouvindo esse serviço de som, é para mostrar o Deus fiel que nós temos. E você pode entregar justamente, né, as suas causas a Deus, a sua vida, se você está sofrendo, né? De repente a sua família ainda não veio para Jesus, você também de repente ainda também não entregou, mas eu preciso que a minha venha, faça também a sua parte, e aí o resto ele vai fazer, porque também, irmãos, eu posso dizer, né, que o início dessa jornada, dessa caminhada que aconteceu no ano de 99, né, foi quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Nós morávamos bem aqui. Papai já até testemunhou de certas circunstâncias, né, que o fizeram, né, até caminhar para uma igreja, porque ele não via nem mais solução para a vida dele. De repente o Espírito Santo tocou o seu coração aqui nesse lugar. E aí nós se dirigimos para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tempo Central. E lá nós entregamos a nossa vida para Jesus. E voltar depois de muitos anos aqui, para talvez o início de uma história, né, irmãos? É Deus fazendo relembrar, né, tantas coisas, como eu disse. O que nós conquistamos hoje é bem maior do que nós conquistamos lá atrás, né? A nossa vitória é bem maior do que a primeira, amém, irmãos? Então Deus continue abençoando os irmãos e que possa, né, através dessas palavras, dessas ações que nós estamos fazendo aqui, possam fortalecer mais a sua fé. Nossos irmãos já têm falado das suas causas e nós acreditamos e vamos continuar orando juntamente com os nossos amados irmãos para que Deus possa também entregar a vitória na sua vida e nós possamos celebrar juntamente com os nossos amados e queridos irmãos, viu? Deus, Ele é fiel. Amém? Irmão Ícaro vai adorar a Deus. Acho que o relógio parou, irmão. Irmão, tem um rapaz aqui que é uma bênção de Deus. Chegou agora por último. Nós vamos ouvir após um momento também o irmão Dudé também, pregador do Evangelho. Queremos muito bem. Bati fofo com ele agora no aniversário dele lá, teve lá umas picanhas, mas Deus sabe de tudo, né? Após o moído, o irmão Dudé também está com a oportunidade. Saúde a todos na paz do Senhor, amém? Me escuta quando clamo e acalma o meu pensar, me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em
és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. E Jesus, eu preciso de ti. Me escuta quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tenho meu rumo em essas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tenho meu rumo nessas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos que é motivo de alegria estar aqui, participando desse lindo culto. E cheguei esse horário aqui porque eu já estava vindo de outro culto que nós começamos mais cedo, e numa residência lá na Barra da Taboga. Estávamos lá e falamos de Jesus lá, e eu creio que vidas foram edificadas. Eu quero aqui nesta noite também trazer uma reflexão. Os irmãos possam meditar no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 49 a seguir. Sou grato a Deus, irmãos, por o privilégio, pelo fôlego de vida que Ele tem nos dado. Louvo a Deus pela vida do servo de Deus, presbítero Romualdo, presbítero Francisco.
Como ele falou nessa noite, eu fiquei aguardando os irmãos outro dia ali, mas foi bênção, foi? Marcos capítulo 10, versículo 49 e a seguir, que nos diz assim: E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Versículo 52. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Os irmãos são bem conhecedores deste texto, que vai nos falar sobre o cego Bartimeu. Cego este que o texto vai nos falar que, além de ser cego, ele estava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola a quem passasse por aquele caminho. Até o dia. O interessante, irmãos, que ele pedia esmola ali, mas todos os dias ele estava novamente ali pedindo esmola. Até o dia que alguém passou por ali, alguém que mudaria a vida dele por completo. Alguém que tiraria ele daquela beira, daquele caminho. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu te falar algo nesta noite. Você que veio aqui nesta noite, Jesus quer ter um verdadeiro encontro contigo nesta noite. Então Bartimeu à beira do caminho, o texto vai nos falar que ele ouve um barulho e ele pergunta o que é aquilo e alguém lhe responde: Jesus está passando. E naquele momento ali, Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que ali o povo alguém começa a questionar, começa a mandar Bartimeu se calar. Só que o texto vai nos falar que quanto mais pediam para Bartimeu se calar, mais forte ele clamava ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali o texto vai nos falar: e Jesus, parando, mandou que o chamassem. Ou seja, alguém foi lá, alguém disse: tem de bom ânimo, levanta-te porque ele te chama. Bartimeu vai, lança de si a sua capa e, chegando aos pés de Jesus, Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu tenha vista. Naquele momento ali Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E o texto vai nos falar que ali Bartimeu começou a seguir Jesus. Por que eu refleti assim, resumi um pouco este texto de Bartimeu? Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos aqui nesta noite. Os irmãos não me respondem, mas comecem a refletir aí. Se Bartimeu tivesse se calado quando pediram para ele se calar, porque Jesus ele estava indo para Jerusalém. E Jesus, o que foi acontecer com Jesus em Jerusalém? Lá ele foi traído, lá ele foi vendido, lá ele foi julgado, condenado, foi morto. Depois de 3 dias ressuscitou, passou 40 dias ainda com o meio dos discípulos ali e foi assunto aos céus. Resumindo, Jesus não voltou mais por aquele caminho onde Bartimeu estava. Aí eu te pergunto, se Bartimeu tivesse se calado quando pediram para ele se calar, ele teria continuado cego. Então deixa eu te falar algo nesta noite: abrace a oportunidade como se fosse a última da sua vida. Jesus está aqui nesta noite, abrace a oportunidade, não deixe esta oportunidade passar. A oportunidade da tua bênção é esta nesta noite. Nós não sabemos se amanhã teremos outra oportunidade. A oportunidade é esta. Abrace a oportunidade e aprenda com Bartimeu que o propósito tem que ser maior do que os obstáculos na sua vida. Amém? Sou grato por a minha oportunidade. Irmã Nájila, vem adorar a Deus com o hino. Após ele estar ali com a espada na mão, irmão José vem que também depois trazer aqui uma saudação. Irmão, não sei se o meu relógio está direitinho, não, ainda está faltando ainda um monte de minutos ainda para as 9. Olha. Saúde a todos na paz do Senhor, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel.
que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus poderoso. Glória a Deus. Bom, Josué, irmão, uma das cartas que a gente tem lá no Buenos Aires, né? Mas aí o dirigente está sem nada. Josué, vem aqui, ó. É rápido. Viu? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria ler apenas um versículo bem conhecido da igreja, que fica no Salmo de 121. Os dois primeiros versículos, ele diz assim: levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Queridos, em rápidas palavras, o salmista Davi aqui, ele começa este capítulo com uma pergunta, e ele termina no versículo 2 com uma resposta. Mas essa pergunta que ele faz não é uma pergunta qualquer, é a chamada pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você faz, mas já sabe a resposta. Por quê? Porque ele respondeu, porque ele fez essa pergunta, mas já sabia com tanta convicção. Porque ele sabia do Deus que ele servia. Ele sabia do Deus que ele estava pedindo socorro. Ele sabia a quem estava recorrendo. E muitos
como já foi falado, recorrem a homens, a justiça humana, mas quando se recorre à justiça de Deus, a justiça perfeita que não falha comigo, nem com você, não falha com você, nós não somos decepcionados e nós já sabemos a resposta. Nós já sabemos que nós somos mais do que vencedores nas nossas provações, porque o que está conosco, ele é bem maior do que o que nós estamos passando, do que aquilo que está entregue, do que aquilo que nós entregamos na mão dele. Porque ele tudo pode fazer. Se você for parar para olhar, o livro de Jó, ele fala que Jó ele era um homem reto, sincero e temente a Deus e passou por provação. 42 capítulos e na maioria dos capítulos só fala que Jó sofreu. Mas no capítulo 42 vem falar que Deus ele vira o cativeiro de Jó e é dobrado em bênçãos. Ou seja, o vale é grande, mas a bênção é maior. Amém? Amém, meus irmãos. Meus queridos irmãos, olha, eu quero agradecer a todos os meus irmãos que nessa noite vieram prestigiar esse culto, e nessa prestigiação, já certo essa palavra, irmão, vieram adorar, o irmão Francisco Neto está ali também, rapaz. Vieram adorar a Deus justamente conosco. Agradecer à irmã Antônia também pela participação dela aqui nesse culto. Nós estamos sem energia aqui, não está alugado, está cortando a energia, mas ela nos cedeu aí com muito carinho e amor a energia para nós estar desfrutando aqui. E agradecer aos nossos irmãos da nossa sede que vieram cooperar com esse culto. O Kelly, irmão Clênito, minha irmã Maria Raimunda e tantos outros irmãos, obreiros, viu? A irmã, está ali o missionário Franklin, rapaz, estão quietinho ali, ó. Ah, Jesus, que bênção de Deus, viu? Isso é uma bênção. Então, todos os nossos irmãos, que Deus os abençoe, viu, irmãos? Vocês moram no meu coração. Temos alguns minutos ainda, eu quero passar esses minutos para o nosso querido irmão Diácono Miqueias, juntamente com meu irmão Wagner, eles que são os líderes do nosso departamento de missões, para eles fazerem aqui o convite, trazer uma palavra e também orar para encerrar esse santo culto. Viu, irmão Miqueias? Obrigado pela sua ajuda nesse trabalho. Meus irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor, como é maravilhoso os crentes se juntarem, contar as bênçãos, né, irmãos? Estou muito feliz pela vitória do nosso irmão presbítero Romualdo. A vitória dele também é nossa, é do povo de Deus. Isso prova que o Senhor está agindo. Pode ter demorado, mas o tempo é do nosso Deus, né? E com certeza, irmão Romualdo, a demora também não foi tão ruim, né? Porque valorizou, né, Queiroz? Olha aí, não perdeu nada. Alguém pensou isso também? Só foi eu. Valorizou. Não é mais aquele valor de 20 anos atrás, né? Então Deus faz as coisas tão bem feitas, é no tempo dele, o agir é dele. Diz assim, Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo está no controle do nosso Deus, irmãos. Tudo está no controle do nosso Deus. E só resta nos agradecer a Deus por esse rico momento que estivemos aqui na presença do Senhor. Eu quero aproveitar e lançar o convite aos nossos amigos ouvintes que chegaram aqui também, que nos deram esse prazer de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Vocês viram testemunhos de como Deus tem operado no meio do seu povo. E aqui está lançado o convite, você que sentiu o desejo de se entregar a Jesus. Nossos cultos são assim, nós encerramos com esse convite. Hoje a porta está aberta, amanhã nós não sabemos, porque o dia de amanhã só pertence ao Senhor. E hoje é o dia de você estar tendo essa oportunidade de voltar aos pés de Jesus, aquele que está afastado, aquele que não conhece, conhecer esse, aquele que o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então o único caminho é esse aqui, é seguir os passos de Jesus, seguir os seus mandamentos e trilhar nesse caminho, o caminho que leva o homem para o céu. Só nos resta agradecer, convidar a igreja para ficar em pé, os irmãos, o irmão Wagner vai orar aqui encerrando. Mais algum aviso, irmão Maldo? Deus continue abençoando o seu povo, a todos os moradores dessa rua, desse bairro,
E nós estaremos continuando orando por cada um de vocês, que Deus possa dar também outras oportunidades. O irmão Wagner pediu para nós encerrar. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, te damos graças, Senhor, pela essa oportunidade, mais uma vez que estivemos aqui, Senhor. Aceita o nosso culto, aceita, Senhor, a nossa adoração, porque tudo foi para a honra, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa cada irmão que pôde vir aqui, acompanha, Senhor, para os seus lares, guiando, Senhor, os passos de cada um, dando uma noite maravilhosa, uma noite de paz e segurança contigo. Senhor, te apresenta essa rua, te apresenta esse bairro, Senhor, esses moradores, meu Pai, que continua, Senhor, dando ouvido à Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa tocar na vida deles e um dia, Senhor, eles possam entregar suas vidas a Ti, Senhor. Continua abençoando o Teu povo e assim te dou graça em nome de Jesus. Amém, Senhor.